Bom dia a todos, a todas. Sejam bem-vindos ao nosso último dia da primeira temporada da série de lives O Preço do Altar. Deus tem falado muito aos nossos corações, Deus tem se mostrado presente, glória a Deus por isso. Então já vai mandando essa live aqui pros seus amigos, que hoje eu vou estar aqui batendo um papinho com a minha amiga Ana Damasceno. Eu tenho certeza que vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. Deus vai tocar a vida de muitas pessoas aqui, em nome de Jesus. Amém? Então, já vai mandando essa live aí pra quem você conhece, pra quem você acha que precisa ouvir isso. Se você não assistiu as outras lives, ficou salvo, tá todas aqui no meu perfil. Então corre lá com a Alessandra, com a Rafa, com a pastora Marilza e ontem com o Thiago. Então já estão todas lá. É só vocês acessarem que vai estar lá no... Tá tudo no meu perfil. Vocês podem assistir lá as lives porque ficou maravilhoso, tá, gente? Então, vai mandando essa live aí pros seus amigos. Tenho certeza que vai ser tremendo. Bom dia aí pra quem tá entrando. Sejam bem-vindos. Bem-vindas. Bora lá. Vamos ver aqui. Vai mandando essa live aí pros seus amigos, hein, pessoal? Eita. Ver aqui. Oi! Conseguiu entrar, que bom! Como você tá? Fala aí. Bem-vinda, Duda. Vamos ver aqui. Ana, você já está aqui. Se estiver, manda a solicitação, por favor, para que eu te aceite. E aí, galera? Oiê. Vamos ver aqui. Não sei, será que ela tá aqui? Vamos ver. Vai mandando essa live aí pros seus amigos, que eu acho que assim que a Ana se conectar, a gente já entra. Tá? Deixa eu ver aqui. A gente vai ter segunda temporada, tá? Então já vai se programando aí para que vocês consigam participar. Os horários vão ser variados, não vai ser um horário específico, vai ser variados. Então, se você não conseguir assistir, vai ficar salvo, você vai poder assistir depois e vai ser tremendo, tá? Vai ser tremendo. Deixa eu ver aqui. Ana. Não sei, Ana, você já tá aqui? Você já estiver, por favor. Nossa, que horror, sério. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa na... Vou deixar os dados da internet ligada para não correr risco, né? Vai que dá algum pepino aqui. Misericórdia. O que é isso aqui? Não tem pedidos? Deixa eu ver aqui, gente, se a Ana tá com alguma dificuldade. Vai mandando as lives aí pros seus amigos para que eles entrem aqui. Porque a gente já vai começar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui.
Duda, você tá me ouvindo bem? O som tá bom pra você? A imagem? Mesmo estando um pouco atrasado, igual você disse, né? Vamos ver aqui. Acho que agora a Ana consegue entrar. Fala aí pra mim. Vamos lá. Glória a Deus. Tudo certo? Beleza. Não. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, que isso? Entrou um filtro aqui. Como é que eu faço pra tirar agora? Misericórdia, eu não quero filtro. Gente, agora? Não quero filtro. Tá bom, vou com esse filtro aqui, já que eu... Aí, vamos ver se agora eu consigo chamar a Ana. Entrou sem querer esse filtro. Tem como eu desativar? Ai, meu Deus, que horror. Jesus. Misericórdia. Oi, Bom Ana! dia, Nicolas. Tudo bem, querido? Tudo bem? Tudo, graças a Deus. E você? Eu tô bem também. Então tá Glória bom. a Deus. Vamos lá, né? Ai, Como é que você passou aí as lives aí a semana? Vi que dava em movimento, né? Foi tremendo. Foi muito bom. Sabe? Uma live se encaixou com a outra, uma live se ligou com a Que outra, legal. sabe? Uhum. Deus foi muito bom, sim, sabe? Que Glória a bom, Deus por Nicolas. isso. Que bom. E eu estou feliz, né, pelo seu convite. Muito feliz mesmo. Pelo seu carinho, né? O carinho em primeiro lugar, o convite. E fico feliz, né, em poder contribuir para essa geração tão jovem, essa geração tão linda, né? Mas que através de você, como essa geração jovem, você pode transmitir ao mundo todo, né? E eu me sinto bem, muito bem Sim, contigo, Nicolas. Muito obrigada. que bom. Eu divulguei seu livro aqui ontem pro pessoal, ó. Tô até com ele aqui. Ai, que lindo, obrigada. E aí, já leu? Gostou? Já li, é uma bênção esse livro. Ai, que bom. E eu recomendo, pessoal, se vocês quiserem esse livro aqui. Você tem um link lá no seu perfil, né, Ana? Pra Sim, eles comprarem? tenho. Pode fazer Sim, aí lá, vocês pode vão lá. comprar, pode parcelar, quanta pessoa quiser, né? Não é tão caro, não é? Mas assim, tem gente que parcela, que é mais tranquilo, fica mais tranquilo, né? Então Sim, tem opção lá sim. glória a Deus. Bom dia, pessoal que já tá entrando. Sejam todos bem-vindos. Live aqui hoje com a minha amiga Ana Damasceno. Glória a Deus. É a segunda vez que a gente faz uma live juntos, né, Ana? Sim, segunda vez. E que não fique na segunda, né, Nicolas? Que em breve você estará Isso. recebendo meu convite, tá? Ah, Em eu breve vou você vai aguardar. estar aí comigo novamente. Mas Amém. eu Glória a Deus. gostei das suas perguntas, encaixou muito. Eu acredito que assim foi a combinação do próprio Senhor mesmo, porque essas perguntas elas encaixaram demais com o que eu estou construindo, né? Não sei se você tem acompanhado, tem visto aí, mas eu estou falando da Uhum. jornada do coração, né? Então encaixou muito mesmo e eu amei de verdade, aprendi muito com essas perguntas, não é? Eu falo sempre, Nicolas, que nós precisamos aprender. A Bíblia diz, né, que os jovens aprendem com os mais velhos e os mais velhos também aprendem com os jovens. Então, os mais Sim, velhos só tem uma diferença, que ele já fez uma jornada maior, caminhou um pouquinho mais. E as experiências que a gente tem, a gente pode ensinar para vocês coisas e coisas que vocês têm que talvez nós não temos. Então, um aprende com o outro. Então, essa é a conexão
do reino de Deus, né? Que o Senhor ministra, sim, coloca no coração quando ele encontra alguém disposto a estar realmente com este altar de adoração, não é? Verdadeiramente pronto para estar disponível para renunciar a tudo, aí o Senhor realmente derrama no coração, né? Eu acredito muito que Deus encontrou você, né? Te trouxe, você obedeceu, você entendeu o propósito dele na tua vida e agora é só derramar no altar. sim. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho recebido muitas palavras assim dos convidados, sabe? Muitas palavras direcionadas por Deus mesmo para minha Uhum. vida, assim. Eu tenho tomado posse disso, sabe? Amém, amém. Porque eu creio que eu tenho que fazer a diferença em todo lugar que eu for, né? E eu tenho que entregar a mensagem, né? Não posso reter só para mim, eu recebi isso e isso é só para mim. Não, eu tenho que compartilhar, porque isso pode fazer bem pro outro, isso pode auxiliar o outro, isso pode exortar em amor o outro. Então, Uhum, eu tenho feito muito isso, né? uhum. E glória a Deus, vida, te agradeço muito por esse carinho. Amém. Sabe, Nicolas, E o assunto não começou ainda, né? Nós estamos aqui conversando, né? Mas eu fico assim muito emocionada. Então eu preciso falar isso porque pessoas precisam ouvir isso também. Eu não sei, não me lembro da sua idade, mas você não tem ainda nem 18 anos, é isso? Eu estou errada? Não, né? tenho 15. 15 anos. Gente, isso me impressiona demais. Por quê? Deus está procurando verdadeiros adoradores, né? E o que eu acho muito lindo, você vê um adulto falando, ele já buscou, já viveu muitas coisas, mas você vê um adolescente, né? Praticamente um adolescente, um jovenzinho. Eu me lembro muito da sua história, eu lembro do rei Davi, né? Que ainda jovenzinho já estava com o coração tão assim, sensível à voz de Deus. E vendo você com esse coração, Nicolas, eu fico assim muito emocionada. Por quê? Porque Deus encontrou em você aquilo que ele precisa para esta geração, sabe? Amém. Então aqui, eu e você, eu nunca deixo de falar isso. Nós dois aqui são duas gerações realmente bem clara e específica. O que eu posso contribuir para esta geração foi o motivo no qual eu vim para as redes sociais, porque eu queria contribuir. Eu falei, Deus, eu quero contribuir para essa geração para que ela avance. E quero aprender com essa geração também aquilo que eu não sei, aquilo que eu não aprendi. Então, você pode me perguntar a idade, não tem problema, que eu falo, né? Mas, assim, eu acho incrível isso, porque um coração tão disposto, um coração tão pronto, um coração tão sensível à voz daquele que nos criou, e hoje nós vimos, assim, uma geração de um coração tão conturbado, um coração perdido, emoções desorganizadas, jovens se matando, adolescentes tirando suas próprias vidas. E quando eu olho para você e vejo você numa posição como esta, eu só tenho que ser grata ao Senhor pela tua vida e que você continue transbordando isso, enviando essa mensagem, porque Jesus está próximo. É isso que nós temos que entender. Sim, glória a Deus, aleluia. Esse ano eu entrei numa escola nova, né? Então, assim, é gente nova, é um lugar diferente. E eu fiz um propósito com o Espírito Santo. Falei assim, Espírito Santo, eu me recuso a terminar o terceiro ano do ensino médio sem que o turno inteiro da tarde não conheça Jesus e que eu não tenha falado de Jesus para metade dessa escola. Eu não aceito terminar o ensino médio sem que eu não tenha falado de Jesus para metade dessa escola. Então eu vou falar. Nem que para isso Amém. eu seja expulso da escola, mas eu vou falar. Amém, Nicolas. Siga em frente que você não está sozinho, não. Esse impulso aí é dele mesmo.
Glória a Deus. Você pode fazer uma oração para a gente dar início, Ana? Posso? Maior prazer. Senhor, nós te damos graças por esta manhã tão linda, Senhor. Quero te agradecer por esse convite tão especial hoje aqui com o Nicolas. Senhor, quero te agradecer pela vida dele. Te agradeço, Senhor, por durante essa jornada que ele está aqui fazendo essas lives. Que o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor já trabalhou isso no coração dele, já trabalhou isso no coração de pessoas. E eu sei, Senhor, que o Senhor já alcançou corações através dessa disposição do coração do teu filho. Então, Senhor, eu coloco nesta manhã diante de ti, que todos aqueles que estão ouvindo, que todos aqueles que ainda irão ouvir essa live, que o Senhor possa derramar sobre eles a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, a tua bondade, Senhor, e que nesta manhã eu me coloco diante do Senhor e que o meu coração, Senhor, esteja disposto a transmitir aquilo que está no teu coração. Que eu apenas aqui, Senhor, fale com o Nicolas, juntamente com ele neste momento, aquilo que está no teu coração. Que aqui, Senhor, nós possamos transmitir a tua verdade, o teu amor, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor está buscando, Senhor, para que nós possamos entregar em verdade, entregar a tua verdade com sabedoria, com direcionamento, com dignidade do Senhor. E que a tua verdade seja a verdade no coração desta geração, destas pessoas que vão ouvir, que estão ouvindo este momento. Por isso nós somos gratos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Pessoal que está entrando, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Hoje aqui, para encerrar com chave de ouro a primeira temporada da série de lives O Preço no Altar, aqui com a minha amiga Ana Damasceno. A Ana, ela é escritora, ela é uma bênção de Deus, ela tem um livro maravilhoso, que é esse aqui, ó. Vou comentar sobre ele durante essa semana aí no Instagram. Dá uma Obrigado, divulgada Nicolas. nele aí. Bênção, muito abençoado. E é algo que, para essa geração, para esse tempo que a gente tem vivido, esse livro é super necessário porque é sobre você descansar na tempestade, né? Isso me lembra aquela passagem na Bíblia que Jesus nos dá a paz que excede todo entendimento, né? A paz que excede todo entendimento é uma paz que, em meio a uma guerra que está tendo no mundo, a gasolina que aumentou hoje de novo, em meio a toda essa crise que o mundo está vivendo, você conseguir manter uma paz é algo sobrenatural, né? É algo realmente de Deus. E esse livro é super necessário, então depois eu dou uma advogada nele aí. A Ana tem um link lá para vocês comprarem, o preço é super acessível, eu recomendo muito. Tem em formato e-book também, não tem, Tem. Ana? Quando você entra lá na bio, você vai ver lá tudo, todos os produtos, né? Ele em e-book, o livro, o curso, né? O Descansar também está disponível lá. E em breve vai estar disponível também a Jornada do Coração, que é uma mentoria completa, que inclusive eu estou fazendo uma série, né? Tem lá também o Telegram, Nicolas, que se as pessoas quiserem conhecer um pouco desse meu trabalho com a Jornada do Coração, estou trabalhando muito a questão da organizando as emoções através do coração, e é uma série que eu estou fazendo que, se eles quiserem também, está lá gratuito, à disposição para quem quiser entrar e conhecer. Glória a Deus. Então, é só vocês entrarem aqui no perfil da Ana. Já dá para vocês entrarem aqui na live mesmo. Entra Isso. lá, já compra esse livro, já garante sua vaga no curso, porque vai acrescentar muito na sua vida. Glória a Deus. E como eu mencionei nos outros dias, né? Quando a gente fala sobre altar, as pessoas geralmente pensam em púlpito, né? Em um lugar alto, em um lugar onde as pessoas sobem, onde cantam, onde geralmente, né, hoje em dia, são igrejas grandes têm aqueles palcos que tamanho de uma casa. É verdade. É.
E ali, geralmente você vê nomes grandes e as pessoas associam, sempre que a gente fala de altar, as pessoas associam aquilo. Mas na verdade, quando a Bíblia vem tratar de altar, quando a Bíblia vai tratar de altar, ela não menciona um lugar alto onde você recebe honra, mas ela menciona um lugar onde você oferece adoração, onde você oferece sacrifício, é um lugar onde você se quebra, você se derrama e é onde Deus te molda, né? Então, é, e o altar ele tem algumas exigências, né? Para você ter uma vida realmente no altar, se você realmente quer ter uma vida com Deus, uma vida íntima de Deus, né? Você tem que renunciar vontades, desejos. E a Ana aqui, ela é escritora, ela é mentora. Então, Ana, você, como uma pessoa influente, né, para essa geração, você já teve que abrir mão de propostas, de bens, de vontades para poder manter o seu altar inteiro, intacto. Sim, Nicolas, com certeza, né? A renúncia, ela é muito importante. E eu tive que renunciar, primeiramente, às minhas próprias vontades, né? É algo que Deus nos pede e isso precisa acontecer. Se você quer ter uma vida realmente ali no Senhor, você precisa ter essa renúncia. Então, assim, renunciei às minhas próprias vontades, porque se dependesse das minhas vontades, não era o que eu estaria fazendo, certo? Renunciei muitas coisas, inclusive nós renunciamos logo no início da nossa vida, renunciamos assim o início de uma empresa, não é? Era para nós estarmos hoje muitíssimo bem como empresários, né? De uma empresa que estava dando muito certo e de repente Deus nos pede para renunciar e fazer a vontade dele. E eu e meu esposo, nós não pensamos, não é? Duas vezes. Os meninos pequenos, e tem renúncias que você faz juntamente com o seu cônjuge, tem renúncias que é individual, você faz, né? E em família também. Então, nós renunciamos, ele montou a empresa, ele estava caminhando e aquilo estava dando muito certo. E quando tudo estava dando certo, vem o chamado da renúncia. E aí você fala, e agora? Não é? Aí, neste momento, eu falo que é o momento de nós tomarmos uma decisão. E ali nós decidimos, Senhor, queremos te obedecer. Então, renúncia, ela não é fácil. Por isso que às vezes o mundo não entende o porquê que nós fazemos isso. Fomos muito questionados, né? Por conta dessa decisão, dessa renúncia que nós fizemos. Mas eu garanto para você e falo para você que em todo tempo Deus cuidou de nós. Porque quando Ele chama, Ele dá conta de cuidar, não é? Então, só não Sim, dá, a gente só dá errado quando a gente vai pelas nossas próprias pernas. Mas quando há um sim. chamado de renúncia, isso sim, ele faz acontecer. E nós fomos para missões. Então, essa renúncia foi deixar a empresa, não é? Deixar aquele início de, de trabalho empresário para ir para missões. E onde foi essas missões? Nós fomos para o interior de São Paulo. Então, rodamos os interiores de São Paulo, porque ali tinha vidas esperando, vidas importantes que precisavam ser alcançadas. E ali nós passamos algum tempo. Altar, ele é o lugar dessa renúncia. Então, se não houvesse essa renúncia, Deus te dá, não é algo obrigatório, sabe? É uma decisão que você tem. Então, quando Sim. Deus traz para você a proposta e você pensa, faço ou não faço? Mas como o coração já estava conectado com ele, então nós tomamos essa decisão e era uma decisão muito de amor, uma decisão de derramar, uma decisão de amar a ele acima de todas as coisas. Então houve sim essa renúncia fortíssima no início, até hoje, né? Mas lá no começo nós tivemos que tomar essa decisão. Sim. E glória a Deus por isso, né? Porque
Hoje teve muitos efeitos, porque talvez se você tivesse priorizado a empresa, talvez o livro não Não existisse. estaria, exatamente, o livro não existia, né, Nicolas? Não estaria aí, né? E é muito isso, porque até para essa série de lives mesmo, eu tive que renunciar muita coisa. Por exemplo, eu tive que renunciar. Ó, a Mariana colocou renúncia é uma prova de amor e gratidão pelo Senhor. Exatamente, exatamente. Exatamente isso. E eu tive que renunciar a várias coisas, né? Sem contar que tem um preço a se pagar, Sim, né? Por que que eu pus o nome da live de O Preço do Altar? Porque é um valor monetário? Não, não é um valor monetário. Mas você tem que abrir mão de algumas coisas, você tem que priorizar outras, você tem que saber escolher e discernir, né? Por exatamente. exemplo, essa série de lives começou, eu tô aqui com meu braço doendo, porque eu caí na escola. Eu levei uma topada feia, né? Caí, eu tô com o braço doendo, tô com a perna doendo. Meu Deus. É, é, eu tomei chuva porque perdi o ônibus na segunda, me atrasei. Então, assim, sabe, muita coisa tem acontecido por essa semana. E eu falo, gente, que dia que foi? Foi quarta-feira, eu tive uma live aqui com a Rafa. A conexão estava ótima o dia inteiro. Chegou a hora de fazer a live, a conexão decidiu cair. Começou a desconectar ela. Desconectou a live várias vezes. Foi mais de uma hora para a gente conseguir começar a live. Então, assim, foi uma luta terrível. E, olha, chegar aqui na sexta-feira com toda a mensagem passada e vai vir uma segunda temporada, eu sei que vai ser outra luta, glória a Deus por isso, né? Mas isso me dá uma satisfação muito grande, porque foi algo que eu recebi de Deus, foi algo que eu tive que renunciar e agora eu vejo os frutos, Amém. né? Uhum. Por exemplo, se lá atrás eu não tivesse renunciado à minha vontade, por exemplo, de excluir o Instagram, se eu não tivesse renunciado às minhas crises, se eu não tivesse entregado para Deus tudo aquilo que eu vinha carregando, toda aquela rejeição, todo aquele peso, se eu não tivesse derramado diante de Deus, isso não estava acontecendo agora. Provavelmente nem vivo eu estivesse, mas Deus ele tem sido muito bom comigo. E isso é algo que vem através da renúncia, porque quando você renuncia à sua vontade, Deus ele entra em ação. Porque quando Exatamente. você renuncia a si próprio, o que é você renunciar a uma vontade? É quando você se renuncia, você renuncia aquilo que você podia fazer, né? E ali Deus, Deus ele vai e ele entra em ação e ele pode, ele tem liberdade para agir, né? Com espontaneidade. Mas como que, por exemplo, a Ana, ela escreveu esse livro maravilhoso, ela faz esses cursos tremendos, essa série de lives também que tem acrescentado muito. E isso veio através de uma intimidade, sabe? É algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, na questão das lives, no coração da Ana, em questão do livro. E como que isso surge? Através de um tempo de intimidade. Então, Ana, você tem uma vida devocional? Bom, eu diria que sim, mas se você tiver algumas dicas, pessoas, né, de como manter uma vida devocional, se você tem, se você faz um devocional em família, fale um pouquinho. Vamos lá. Eu posso te perguntar uma coisa antes? Aqui na minha Claro. tela está aparecendo aquela tela do filtro, né? Eu Uhum. tiro, eu deixo, como é que fica? Você sabe me explicar aí? Se eu tocar aqui, vai. Ah, vai aparecer filtro, igual aconteceu comigo. Então é melhor deixar assim, né? Tá normal aí, né? Vai deixar assim. Então tá bom. Vou ser natural. Então, ô Nicolas, eu tenho sim. Eu tenho sim, falo com um coração humilde, mas me sinto honrada por Deus, por me manter nessa vida devocional dos meus 18 anos até os meus 60 anos, né? Então, eu tenho uma vida contínua, uma vida devocional com Deus. Então, é como uma temporada. Essa vida devocional, ela vai mudando, né?
ela muda algumas vezes, algum momento, mas hoje eu vou falar do tempo atual de hoje. Eu tenho uma vida de devocional, inclusive, não sei se você vê nos stories, eu comecei uma nova série de stories que é Café com Deus. Não sei se você já viu. Viu, né? Sim. Então, esses stories é o momento, né, que eu tenho, é um pouquinho, né? Porque, na verdade, os stories é segundos, minutos, né? Então, ali eu apresento um pouquinho dessa intimidade de café com Deus. Por que eu coloquei café com Deus? Porque a minha jornada de devocional, ela inicia às 4 da manhã. Então, é uma renúncia realmente. E eu desde 2020 que eu tomei essa decisão de que essa devocional, que essa renúncia que o Senhor estava me pedindo, eu estaria à disposição dele. Tanto que tem dias, por exemplo, que como na quinta-feira para sexta-feira, não, na quarta para sexta-feira, quarta para quinta-feira, eu acordei 1h30 da manhã. E qual é o problema de algumas pessoas? É acordar e ficar relutando na cama, né? Então eu já tenho uma rotina tão bem definida, uma disciplina tão bem definida, que quando eu abro o olho fora da hora, eu não questiono mais. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu levanto e vou obedecer. Então, antes eu ficava pensando, meu Deus, eu quero dormir, não consigo, não sei o quê, e não dormia. Hoje eu entendi que quando eu acordo, a minha devoção é às 4. Mas se eu acordar, como eu acordei 1h30 da manhã, para fazer o processo de trabalho, e Deus fala quando Ele te chama porque Ele quer falar contigo, né? Então, nessa devocional, você tem que obedecer. Nessa renúncia do altar, você tem que obedecer. Você não é uma regra, como tem que começar às 4. Não, eu acordei 1h30, não, eu vou pegar só às 4. Não. Renúncia é você não fazer mais aquilo que você quer, e sim fazer aquilo que ele quer. Então, essa jornada de devocional, das 4 às 7, para mim, é primordial, porque eu tenho ali um processo, todo um processo. Eu tenho uma meditação na palavra, e a meditação ela é fundamental para a gente conectar o nosso coração com o coração do Pai, com o coração de Jesus, porque nós temos a mania, né, de querer falar demais. E às vezes a gente vai orar, vai falar com Deus, e a gente fala, e Deus não consegue fazer nada, falar nada conosco. Então, eu entendi que quando eu vou ao Senhor, eu acordo e vou para minha devocional. E a primeira coisa que eu faço é me conectar o meu coração com o coração do Senhor Jesus e de Deus. E ali naquele momento eu esqueço que está ao meu redor, e eu entro dentro realmente do coração dele, não é? E foi assim que nasceu a jornada do coração. Foi assim que nasceu o Café com Deus. Foi assim que nasceu a mentoria, organizando as suas emoções através do coração. Então, a meditação, essa devocional, ela está dentro é o kit que eu falo. É a meditação, é a leitura da palavra, é as coisas que eu faço, que eu tenho um kit, né? Eu não tenho problema de falar algumas coisas, mas eu tenho meu caderno de gratidão, que eu escrevo todos os dias aquilo que o Senhor já fez e o que vai fazer, a gratidão. Porque outro hábito que nós precisamos mudar é que a gente pede demais e agradece menos. Então, eu me adaptei à gratidão. Gratidão por tantas coisas. E essa gratidão, tudo isso está dentro desse tempo da devocional. Então você fala, nossa, mas 4 horas você fica gastando? Não, não é gastando. Eu invisto 4 horas de devocional. Ninguém é obrigado a fazer, mas é o que eu faço, né? Eu comecei fazendo com 10 minutos, com 20 minutos, com meia hora, com 1 hora, e de repente 4 horas passam que eu nem percebo. Então, esse tempo para mim, Nicolas, é fundamental, porque depois das 7, eu vou fazer, tenho café com a minha família, com o meu esposo,
depois eu vou me organizar para entrar no meu trabalho. Eu tenho muita coisa para fazer, é o trabalho do livro, é o trabalho das mentorias, então não adianta eu acordar desesperada, querendo começar a trabalhar, querendo fazer tudo, se primeiro eu não me conectar com aquele que é o dono de tudo, aquele que tem a orientação, aquele que tem a palavra, aquele que tem para mim os conteúdos. Então isso para mim é fundamental. Não sei se eu falei dentro do que você estava querendo. Não, sim, com certeza. E glória a Deus por isso, né? Como eu estava comentando ontem com o Thiago, quando o Espírito Santo pôs no meu coração o tema dessa série de lives e que eu ia fazer uma série de lives de segunda a sexta, falei assim, glória a Deus, né? E comecei a Aham. estudar o tema, assim, vou estudar, vou buscar, o que que eu vou falar, não sei o quê. Aí o Espírito Santo falou assim, para, você não vai falar nada. Eu quero que você chame pessoa, essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. O Espírito Santo me deu 5 nomes, eu falei assim, gente do céu. O Espírito Santo mudou tudo. Até as perguntas, não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha estudado, do que eu ia falar. O Espírito Santo veio e mudou tudo, sabe? E aí eu fiquei, meu Deus. E logo que eu convidei, as 5 pessoas já aceitou, assim, de cara. Você foi uma delas, né? Ah, E eu fiquei, meu Deus. E é isso, porque quando você tem essa intimidade com Deus, você sabe que o Espírito Santo ele pode vir e falar, né? Isso também traz uma renúncia, porque eu tive que renunciar à minha vontade de falar muito para deixar outras pessoas falarem, né? Sobre um tema que o Espírito Santo pôs no meu coração. E esse tema ele tá ardendo no meu coração desde janeiro, ali da semana do dia 3 de janeiro, que eu fui numa conferência e falava sobre isso, falava sobre o altar. é, eu vi uma pregação do pastor Josimar Fonseca, conhece? já ouvi falar. Ele estava pregando e ele fala sobre essa questão do altar. Então, assim, sempre que algo sei lá, acontecia um milagre, eles criavam um altar em adoração a Deus. Sempre que é, eles venciam uma guerra, criavam um altar. Ele fala que, eu não lembro qual foi a ocasião, acho que foi Josué, Deus manda Josué construir um altar dentro das águas do Rio Jordão, e, e alguns anos depois, Jesus vem e se batiza no Rio Jordão. E aí ele falou assim, Jesus se batizou nas águas do Rio Jordão porque lá atrás alguém construiu um altar em adoração a Deus. Eu falei, uau, isso é muito espetacular, porque as pessoas... Era costume, sabe? As pessoas criarem um Aham. altar para oferecer a Deus. E o maior altar que a gente teve depois em que teve um maior sacrifício de toda a humanidade, que é o altar onde a gente não tem mais que matar ovelha, não tem mais que matar carneiro, não tem que matar mais animal nenhum para derramar sangue nenhum, foi a cruz. Foi quando Uhum. Cristo morreu, derramou seu sangue para que hoje nós pudéssemos ter livre acesso a Deus, acesso direto a Deus. E esse foi o maior altar. A cruz foi não foi um dos maiores, mas foi o maior altar, Sim, né? sim, Porque foi quando Deus, em formato humano, morreu por nós, né? Pessoas que não mereciam, é verdade. né? E isso também fala sobre a graça, porque o que é graça? Graça é favor, favor e merecido. O que é um favor? Favor é quando alguém faz alguma coisa para você. E merecido Uhum. é quando você não merece. Graça nada mais é do que uma pessoa que não tinha pecado se tornou pecado para que você fosse perdoado de todos os seus pecados. E isso é muito, muito lindo, porque hoje nós vivemos num tempo onde as pessoas pecam e têm medo de pedir perdão, Sim, né? São pessoas que pecam, pecam e não pedem perdão. Quando Deus fica ali, pede perdão, né? Se arrepende dos seus pecados. E eu sou fiel, porque a palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Então não tem pecado maior que Jesus, porque Jesus já venceu todos os pecados, Jesus já venceu todas as vontades, ele venceu todas as doenças. Então nada mais pode nos separar dele, né? Nem a sim, morte pode nos separar. Na verdade, ela sim, nos sim, aproxima do sentido direto, sim. né? E glória a Deus por isso. E falando aqui já, a gente já falou o que é altar aqui de uma maneira mais de uma maneira mais explicatória, mas mais simplificado, na sua opinião, o que é um altar?
de forma, na minha perspectiva, o que é um altar, para mim, Isso. olha, eu posso, acho que você já falou aí muita coisa, parece que a gente combinou, né? Mas o Espírito de Deus é quem está no comando, né? Nessa Sim. direção. Olha, para mim, Nicola, o altar é o lugar de renúncia, é um lugar de entrega, não é? É um lugar de morte, mas também um lugar de honra, é um lugar de rendição, não é? Porque se não houver esses pontos iniciais, a gente não vive. Altar não é, como você já disse logo no início, o altar ela não é uma plataforma física, né? Uma plataforma, não é microfone na mão, não é você estar aparecendo em cima desse altar, porque quando a gente fala a palavra altar, o que vem? Palco, né? O que vem? Aquele altar físico, aquele altar onde a gente sobe nele e faz todo um processo, né? Então, Sim. altar é lugar de sua vontade ser consumida para a vontade de Deus ocupar a plenitude em nossas vidas, não é? Uau. Então, e o Sim. altar também não é um lugar fácil, como nós falamos já sobre isso, né? Que é um lugar. Altar não é microfone na mão, já falei, não é um lugar. O altar, olha só, que você falou tudo antecipado. Eu só estou aqui para confirmar o que você falou. Altar é o lugar que Jesus ocupou quando ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. Todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, o altar é a cruz, é onde Jesus realmente concluiu ali todas as coisas, né? Altar também, quando Jesus disse: Quem quiser ir após mim, negue-se a si mesmo. Então, altar é negar-se a si mesmo e fazer aquilo que realmente ele pede para que nós façamos. Eu resumo isso tudo como um altar, o altar de adoração, né? Sim. Glória a Deus. Então, é sobre isso, né? Então, espero que hoje as pessoas que estão assistindo mudem essa perspectiva de que altar não é um púlpito, não é um palco, não é uma plataforma alta, porque o nome diz altar, então as pessoas já pensam em algo alto, grande, né? Um lugar de honra. Sim, é um lugar de honra, mas não onde você recebe honra, mas onde você dá honra àquele que merece honra, né? E, e isso é muito, muito, muito bonito, porque assim, se você for ver, a gente, esse tempo a gente tem falado muito sobre devocional, sobre essa vida onde você busca ter intimidade com Deus, mas infelizmente muitas pessoas não têm buscado essa intimidade, não buscam ouvir a voz de Deus. E muitas pessoas abrem a Bíblia, leem qualquer coisa e acham que é aquilo, acabou, sabe? E elas alimentam o ego com talvez uma palavra que o Espírito Santo está querendo falar outra coisa e ela entende de uma maneira, por quê? Porque ela não tem uma intimidade, né? E, e esse é o perigo das pessoas que não buscam ouvir a voz de Deus, né? As pessoas que não buscam ter essa intimidade com Deus, elas acabam trazendo até profecias da carne, né? Elas acabam trazendo o que nós conhecemos de profetada, né? E, e o Espírito Santo, ele tem. Por que ele tem insistido tanto em que as pessoas busquem, ainda mais nesse tempo em que nós estamos vivendo? Porque a cada dia que se passa, está mais perto de que Jesus volte. E a Bíblia, Apocalipse vai falar que muitos viriam em nome dele, falsos profetas. E como discernir quem é de Deus e quem não é? Ouvindo a voz de Deus. Jesus vai dizer que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, quando você busca essa intimidade, você reconhece a voz de Deus. Então, você vai saber exatamente quando aquela profecia de Deus, quando aquela palavra foi para você. E quando vir o falso profeta, os falsos profetas, e quando vir o tempo do anticristo, reconhecer, falar assim, não, eu vou me manter firme, porque além de nós
renunciarmos às nossas vontades, nós somos fortificados, nós recebemos ousadia, né? A ponto de literalmente morrer por ele. Porque ele não pensou duas vezes antes de morrer por nós, e se tivesse que morrer de novo, eu acredito que Jesus morreria de novo pela gente, né? Então, assim, quando vier o tempo, dizer assim, não, eu confio em Deus, eu vou morrer por ele, porque vale a pena. Mas como que você vai morrer por uma pessoa que você não conhece, né? Hoje, se você falar assim, você morreria por Jesus? Eu morreria. Então tá. Aí na prática, a pessoa não conhece a Jesus, não sabe realmente quem Jesus é, as pessoas conhecem aquilo que Jesus pode fazer, né? Você crê que Deus pode te curar? Creio. Você crê que Deus pode fazer isso? Creio. Mas as pessoas, elas apenas creem em Deus como acreditando nos milagres que eles fazem, que ele fez, que ele usou Jesus e os outros profetas da Bíblia para fazer. Mas elas não conhecem a Deus de maneira íntima, né? Não buscam conhecer o coração de Deus, não buscam conhecer a respeito delas mesmas, porque Deus, ele revela coisas sobre nós, né? Por exemplo, uma vez a minha discipuladora falou assim, você sabe quem é você em Cristo. Você é santo, você é perdoado, você é livre, você é salvo, enfim. Ela falou, mas quem é você para Cristo? Aí eu fiquei com isso na cabeça. Falei, e agora, quem sou eu para Cristo? Assim, porque uma coisa é quem sou eu em Cristo, aquilo que eu posso fazer nele. Mas quem sou eu para ele? E aí ele, buscando muito isso, ele veio e me confirmou através do meu nome, literalmente. O meu nome é Nicolas, né? E o significado dele é vitorioso, leva o povo à vitória. Ele falou assim, eu te coloquei nessa geração para que você leve o povo à vitória. Para que você se destaque, para que você lidere um povo a mim, para que você indique o caminho para mim. E eu falo que isso não tem nada a ver sobre o que o Nicolas vai fazer. O Nicolas pode fazer o que o Nicolas faz. Mas tem a ver com o que Deus colocou no Nicolas, tem a ver com o que Deus está capacitando o Nicolas, tem a ver com o que Deus quer que o Nicolas faça, né? E no final de tudo, não é honra para mim, é honra para ele, né? E isso é fantástico, porque se eu não tivesse buscado saber quem sou eu em Cristo e para Cristo, talvez eu não faria essas lives, eu não estaria vivendo aquilo que eu estou vivendo, né? E Ana, na sua perspectiva, talvez a gente também já tenha falado, mas qual o perigo de uma pessoa não ter uma vida devocional? O perigo, ele é, ele é sério, né? Isso aí é muito sério. Para se ter vida de intimidade no altar, para ter vida no altar é preciso ter vida de intimidade com o Criador, né? Com o Senhor. Nós precisamos de intimidade, ter intimidade com Deus, e não ter. Ó, eu vou até ler aqui que eu escrevi, que eu achei assim tão interessante. Eu coloquei assim, ó, para ter vida no altar é preciso vida de intimidade com Deus. E não tem vida. E quem não tem vida com Deus, apaga tudo que eu errei aqui na escrita. Mas assim, vou falar sem olhar na escrita, porque está no coração. Eu penso assim, Sim, Nicolas, que uma pessoa que não tem vida com Deus, uma pessoa que não tem uma vida no derramar na presença de Deus, ela vive uma vida rasa. É uma vida rasa, como você já falou também. É uma vida, se você hoje perguntar assim para qualquer pessoa, você crê em Deus? Creio. Você crê em Deus? Creio. É difícil você ouvir alguém, né, falar assim que ela não crê em Deus. Mas agora a pergunta sim, muda. Você conhece verdadeiramente quem é o Deus criador da tua vida? Ela já vai pensar um sim. pouco mais. Por quê? Não É, tem resultado se você não tiver uma vida profunda com ele. Então tem duas sim, situações que a pessoa vive. Se ela vive uma vida de profundidade, ela tem uma vida de intimidade, porque ela está buscando, ela está cavando, ela está ali buscando sedenta. Imagina alguém que está com muita sede e sabe que tem um
um poço ali que para você adquirir a água você tem que ir mais profundo. Então você vai cavando esse poço, você vai buscando até encontrar essa água viva, verdadeira, não é? Sim. A pessoa que tem uma vida rasa, ela não se aprofunda, ela não se joga. Quando a gente quer mergulhar mais profundo, por exemplo, se você quer ir no mais profundo, você tem que mergulhar mais profundo. Vou dar até um exemplo. Você vai pescar e você quer pegar só peixinhos pequenininhos. Onde é que você vai encontrar esses peixinhos pequenininhos? Na beira de um rio, tá? O rio que você vê lá a terra no chão, você vê o final. Você só vê peixinhos, né? Peixinhos pequenos. Mas se você quer pescar peixes enormes, peixes maiores, você tem que ir para mais profundo daquele rio. É a nossa vida com Deus. Sim. Se você tem uma vida rasa com Deus, você não tem muito o que dizer. E se você não tem essa vida de intimidade, se você não tem uma vida de conhecimento, não tem uma vida de busca mesmo no altar, você não vai adquirir. E se você fizer alguma coisa dizendo que aquilo é de Deus, a pessoa corre o risco de estar oferecendo um fogo estranho no altar. Porque eu não acredito que existe um altar verdadeiramente se não existir intimidade, profundidade. E intimidade é conhecer realmente quem é você, por que você está aqui, quem te criou, saber a sua verdadeira origem, não é? Conhecer a sua verdadeira origem. Isso é vida de intimidade, porque por que as pessoas, os jovens hoje, as famílias estão se destruindo? Porque elas não sabem quem elas são. Se ela sabe quem ela é, ela não vai destruir a sua própria vida. Ela vai buscar com mais profundidade aquele que o criou. Então, quando você tem uma vida rasa, que é uma vida sem intimidade, uma vida que não tem propósito de vida, uma vida que se dorme, acorda, levanta, vai trabalhar, não é? Chega, vive a vida normal. Então, essa vida Cotidiano. uma vida contínua de resultados não é? Não tão assim de busca. Como eu falei no início, renúncia, Nicolas, não é assim algo fácil, porque se fosse todo mundo fazia. A renúncia, É, ela exige de você um alto preço. E quando sim. você assim o aceita, assim o faz, há uma transformação, porque nós somos criados e enviados neste mundo para fazer exatamente aquilo que Jesus veio, Jesus fez, não é? E ele deixou aqui o Espírito dele para nós darmos continuidade. Então, um dia nós vamos voltar de onde nós viemos. E aí, nós vamos voltar sozinhos ou nós temos que levar pessoas também para o reino? Então, existe toda uma busca aí. Então, essa é, no meu entendimento, quando Jesus ele fala, não é, que nós temos que ser santo porque ele é santo, sem santidade não há, ninguém verá o Senhor. Quando eu falo sem santidade ninguém verá o Senhor, então significa que se eu não tenho uma vida de intimidade, uma vida de devocional com Ele, não existe uma vida de propósito com Ele. Não é? Sim. E também ele fala que, deixa eu ver aqui, é o que eu já falei, né? Que o contrário disso realmente é fogo estranho. Não sei por que Deus pôs no meu coração, mas essa palavra, mas colocar fogo estranho no altar é colocar as coisas estranhas no lugar que era para colocar aquilo que realmente o Senhor deu para que nós coloquemos, não é? E Jesus Sim. tem que ser esse foco na nossa vida. Jesus é o foco para a nossa vida. Jesus é aquele que é digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser glorificado, não é? E é isso que eu penso, que eu creio, que eu vivi também. Sim. Glória a Deus por isso, né? E
Então, o devocional, ele não é só, sei lá, meia horinha, uma hora que você vai ficar ali sem fazer nada, lendo uma Bíblia, ou ouvindo uma música cristã e acabou. Mas você vai fortificando o seu espírito, você vai fortalecendo a sua fé, você vai mergulhando cada vez mais fundo nesse rio, né, que é Cristo. E que nem, você já viu, é uma imagem que é assim, mostra um aquário dentro do mar. E aí dentro do aquário tem um peixe. Aí o aquário tá escrito assim, religião. E o mar tá escrito Jesus. Então as pessoas elas estão acostumadas a viver dentro daquele aquário, dentro de um mar. Quando na verdade se elas saírem, elas vão poder conhecer e explorar lugares mais profundos, mais grandes e desconhecidos, né? Que elas Sim, não sim, conhecem. exatamente. Na minha, ó, Nicola, no meu ver, estudando agora nesse processo do coração, é, eu percebi e descobri. Quando eu falo tudo isso é porque eu já passei por isso. Eu estou saindo, né? Eu saí do processo que eu precisei passar por ele, porque a gente só fala aquilo que a gente viveu, porque senão não tem resultado, né? Então, eu Sim, descobri nessa jornada que por muitos anos da minha vida, o que mais tentou me destruir foi realmente a religiosidade. A religião, ela é devastadora, ela tenta destruir a tua vida, ela destrói muitas coisas. Por quê? Porque você quer ir a Deus, você quer chegar a Deus, você quer mais de Deus, e a religião diz, não, não é bem assim, você não pode ir tanto assim, não é? Eu falo isso dentro das próprias instituições, das igrejas, há muitas pessoas que não te ajudam você a ir até Deus. Quando eu tinha quando eu era jovem, que eu estava buscando mais de Deus, eu tinha essa sede. Eu encontrei Jesus, aceitei Ele no meu coração, me converti e já tinha muita sede dele. Então eu queria ler a Bíblia, eu queria comer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu não sabia ler a Bíblia. Então houve uma confusão dentro de mim. E o que eu fiz? Eu fui buscar o meu líder, o meu pastor, que ensinava, e eu entendia, não, ele deve ser o cara que vai me orientar melhor para mim ir aonde eu tenho que ir. Eu fui com toda a sede, com toda essa fome e sede. Quando eu cheguei para ele, eu falei para ele, olha, eu quero mergulhar aqui na Bíblia, mas eu não estou sabendo como fazer. Eu precisava da sua ajuda, eu precisava de uma orientação. E ele olhou para mim e falou assim, vai com calma, não faça isso, porque isso você pode se confundir, se atrapalhar, se perder no caminho. Eu fui frustrada para falar com ele. Eu saí de lá mais frustrada ainda. Eu falei, meu Deus, se ele que é o homem que ensina na igreja, ensina na palavra, ele está falando isso para mim, então o que eu vou fazer? O que eu fiz? Eu tomei uma decisão. E foi a decisão, Nicolas, que foi a mais doída na minha vida, mas foi a melhor que eu tive. Porque se hoje eu tenho essa intimidade com ele, com o Pai, é porque eu tomei essa decisão radical. E eu cheguei em casa muito chateada, frustrada. Peguei a Bíblia, olhava para Gênesis, não entendia nada, olhava para Apocalipse, não entendia nada. E eu só falei assim, Deus, eu ajoelhei, eu joguei a Bíblia no chão, ajoelhei em cima dela e falei assim, Deus, se o Senhor realmente existe e está no meu coração, eu quero comer essa palavra. Eu falei coisas que eu não sabia. Se eu soubesse, eu não tinha falado, né? Eu falei, Jesus, eu quero comer essa palavra, eu quero entender, eu quero viver, eu quero que o. Mas eu estava dizendo assim, Jesus, seja o Senhor o meu mentor, para mim aprender a verdade que está nessa palavra. E foi assim que ele fez. Ele falou: tá bom, você quer isso? Beleza. Vai ter que ter muita renúncia aí. Então, o que eu fazia? Para mim entender cada capítulo da Bíblia, eu acordava de madrugada, já criei o hábito aí de acordar de madrugada, porque eu amava quando falava que Davi buscava o Senhor pela manhã, é na manhã, nas madrugadas, que Deus, né? Que Deus responde. Então, essa palavra entrou no meu coração. E ali eu fiz.
Então eu fui buscando a ele, eu lia o capítulo de Gênesis, não entendia nada. Fechava a Bíblia e falava, Espírito Santo, eu quero viver intimidade com o Senhor. Então, foi as primeiras coisas que eu busquei na minha vida, foi conhecer quem era Deus, quem era Jesus e quem era o Espírito Santo, qual era a função de cada um na Trindade. E quando eu comecei a entender isso, eu falava, Espírito Santo, é o Senhor que vai me ensinar. Então, o Senhor vai ser meu guia, meu mentor, meu professor, o Senhor vai me ensinar todas as coisas. E, Nicolas, a transformação aconteceu, porque eu, a partir do dia seguinte, eu lia Gênesis e os meus olhos se abriam. Eu enxergava, não era as letras, eu enxergava ali a verdade de Deus escrita ali dentro do meu coração, ali dentro da palavra, e assim eu fui construindo dentro de mim, eu fui organizando esse altar de adoração, eu fui criando dentro de mim essa adoração, essa sensação de que eu estava em um lugar muito especial. Então, a devocional, ela gerou dentro de mim um lugar muito especial. Aquele lugar que você... Eita, gente, olha aqui, levante de novo. Vamos ver aqui, chamar a Ana de novo. Aí. Ai, Jesus. Vamos lá. É assim mesmo, galera. Aceitou, bora lá. E- Nicolas, Aê! Voltamos. ai, Jesus, estava indo muito bem, né? Tá. Até onde você ouviu, Nicolas? Eu ouvi até a parte em que você falou que a renúncia ela exige muito da gente, que você teve que. Você pediu para o Espírito Santo ser o seu mentor, ele começou. Aí você Ah, leu sim, Gênesis, só e sim, isso. Então, deixa eu ver, tá normal aí? tá, agora tá. Tá normal. Então, e esse processo, Nicolas, eu tive o resultado assim imediato, porque no dia seguinte eu li a Bíblia
E quando eu lia, os meus olhos se abriam. E sabe aquela palavra, você está lendo o capítulo inteiro, de repente um versículo entra no teu coração e você fala, meu Deus, o que é isso? Então eu passei a ter o entendimento, o discernimento através dele. Então há uma confiança de intimidade muito profunda. Então hoje o Espírito Santo, ele é o meu amigo para todo momento que eu preciso, em todo tempo, ele é presente na minha vida e há uma confiança. Eu entendi a função, o papel do Pai, de Jesus, e hoje a gente percebe que a obra da cruz, né, a obra consumada da cruz foi algo assim incrível, que nós, você tem 15 anos, você não viveu tanto, né? E espero que você não precisa passar por tudo isso, mas que a palavra ela já está vindo para você com antecedência. Mas eu tive vários anos na minha vida com a religiosidade, algumas coisas impedindo de que você vê, eu li a Bíblia, eu via sobre a obra da cruz, mas eu não tinha, sabe? Eu não conseguia entrar com alguns detalhes como eu estou vivendo de 2020 para cá. Eu falo que de 2020 para cá houve uma transformação na minha vida, foi através depois que eu escrevi o meu livro, o céu se abriu na minha vida, eu me desbloqueei, eu vi ali, e eu, desde 2020, que eu estou no processo desse conteúdo da jornada do coração, porque eu entendi o que acontece com muitas pessoas hoje que está nesse mundo, está lutando por tantas coisas, e às vezes ela não consegue se organizar. E aí ela se culpa, ela faz uma série de coisas. Então eu ensino o seguinte, que o Senhor, o Espírito de Deus está disponível para nos ensinar. Mas nós temos que ter essa disposição no nosso coração. Então, essa renúncia você tem que ter. É eu renunciar. Eu renunciei, é algo que eu vou falar aqui que acho que eu nunca falei isso para ninguém. 2020, Nicolas, eu tomei uma decisão junto com meu esposo que nós íamos renunciar. A gente desfez da nossa TV, porque a televisão estava roubando algumas coisas que a gente queria fazer. Porque, querendo ou não, a televisão ela te chama, né? Ela te dá te leva, atrai você para alguma coisa. Isso aí foi uma coisa pessoal nossa, tá? Mas aquilo estava nos atrapalhando. Então nós falamos o seguinte: nós vamos vender a nossa TV, vamos ficar sem televisão. A gente ficou completamente desconfortável no início, foi um desconforto, foi uma mudança radical, mas eu queria focar no livro, eu queria finalizar, eu queria fazer algo diferente que Deus me pedia, que o Senhor me pedia. E foi ali que eu comecei a mergulhar com muito mais profundidade. Toda vez que eu entrava na sala do trono, ali no meu lugar secreto com o Senhor Jesus, eu me via em cima de um topo de uma cachoeira bem alta, e quando eu estava lá, eu olhava para baixo e eu me jogava. Era incrível essa cena. Foi vários meses com essa cena no meu coração, na minha mente. Eu olhava no topo e eu me jogava. Foi aí que nasceu a ideia do raso e do fundo, não é? Se eu quero mais intimidade, eu preciso mergulhar mais profundo. Quando você está no raso, você está com os pés sobre a terra. Você está seguro, né? Aparentemente. Mas quando você se joga para confiar. Porque você sabe que lá no fundo ele vai estar te segurando. Então, isso tudo foi uma decisão, uma renúncia que eu tive que fazer na minha vida para eu ter os resultados que eu precisava ter. Sim, glória a Deus por isso, né? E hoje você tem visto todo o resultado que essas renúncias, né, tem te trazido, te trouxe e futuras coisas que ainda vão vir, né? Porque Deus ele é muito bom mesmo. E ele não quer que a gente viva a nossa vida e só fale com ele de domingo no culto, né? Mas ele quer
estar presente em todas as situações, em todos os momentos, em, em diversas áreas da sua vida. Ele quer tocar, ele quer curar na área sentimental, emocional, espiritual, enfim. Ele, ele realmente se importa, né? Uhum. Tudo isso. E você, como uma pessoa que tem um livro publicado, que essa geração vai ser a geração que vai ler o seu livro vai alcançar ainda muitas vidas, em nome de Jesus. Você que tem seus cursos, você que é uma mentora, e você tem se destacado nessa geração, um conselho que você dá para essa galera jovem que está vindo agora, essa galera que acabou de conhecer Jesus, ou não, uma pessoa que está presa ainda na religiosidade, mas que em nome de Jesus, a partir de hoje, vai ser liberta em nome de Amém. Jesus. Amém. É um conselho, um conselho que você dá para essa galera que está vindo aí agora. Olha, Nicolas, o meu conselho eu daria o seguinte. Hoje, entendendo o processo da jornada, né? Eu daria o seguinte: organize, jovem, as suas emoções através do seu coração, porque eu descobri e percebi a transformação na minha vida e descobri e percebi também que na palavra de Deus está cheio dessas verdades e a religiosidade não nos deixa enxergar dessa maneira. E quando eu passei a entender e a descobrir que o coração, ele é lá em Provérbios 4:23, né, diz que ali procede todas as fontes da vida, e acredito que você já leu esse versículo, que muita gente já leu, eu também já tinha lido várias vezes, mas a revelação profunda veio em 2020, que o coração, ele é a fonte de toda a nossa vida. Então, tudo que existe de problemas ou resultados está centrado no coração. Então, jovem, Sim. que você organize as suas emoções através do seu coração. Porque quando você organiza o seu coração, quando o seu coração tá organizado, e quando eu falo do coração, eu penso no altar, não é? Organize o seu altar dentro de você para que o verdadeiro Senhor da nossa vida tenha lugar para agir em todas as áreas. Então, organize as suas emoções através do seu coração. Conheça o seu coração. Porque, Nicolas, é um órgão que a gente quase não conhece. Quando a gente fala de coração, assim como eu falo de altar, eu lembro do altar físico, né? Quando você fala de coração, você lembra de morrer com problema de ataque cardíaco, morrer você lembra do coração, é fazer um exame. Não, conhecer o coração é conhecer como você está, como está o teu coração. Porque se o teu coração tiver regado com a verdade, você vai entender muitas coisas. Se o teu coração está seco, uma terra seca, não é? O que é um coração seco? É um coração cheio de mágoas, cheio de ferida, cheio de dores, cheio de religiosidade, cheio de incredulidade, coração endurecido. Conheça seu coração. Por que os jovens adolescentes estão se destruindo hoje, tirando as suas próprias vidas? Porque ele entra numa depressão, e isso são problemas emocionais, não é? Também que atinge a vida. Ele começa a pensar, o sentimento vem no coração e a mente já recebe essas informações. Ah, eu não mereço estar aqui. Ah, eu não sou amado. Ah, isso são problemas emocionais. Mas da onde vem? Da fonte? Do coração. Então, se você consertar o coração, você conserta toda a sua vida. E para você fluir nessa geração, é preciso organizar o seu coração. Sim. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus pela sua vida. Você tem muito a dar aí para essa geração, eu tenho certeza. Seu livro também acrescenta muito, então espero que realmente alcance vidas, né? E oro por isso. E mais uma vez, Ana, gostaria de te agradecer por esse convite. Por esse convite, não, por ter aceitado o convite. Te agradecer por ter aceitado o convite.
te agradecer por você disponibilizar esse tempinho para a gente estar aqui batendo esse papo, né? E espero que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, você cresça, você prospere financeiramente, em alegria, em amor, em paz, em nome de Jesus, tá bom? Obrigado, Nicolas. O pessoal também que está assistindo também, que vocês tenham sido edificados, muito edificados, assim como eu fui edificado, assim como eu acredito também que a Ana foi muito edificada, e não acaba por aqui, né? Daqui 2 semanas nós temos a segunda temporada. Já temos os convidados, já temos todas as confirmações. Então, logo, logo eu começo liberando aqui as artes. Em nome de Jesus, vai ser tremendo também. E quem sabe aí, né? Se tudo der certo, a gente não faz um intensivão um dia inteiro de live. Tá bem, hein? Tá muito bem. Não é? É verdade. E se Deus abençoar, é isso aí. Esse ano tem várias propostas de live, né, para fazer esse ano. E graças a Deus o Senhor me deu uma equipe agora para que a gente se construa junto ali, faça as lives, trabalhe junto. Então eu tenho certeza que vai ser tremendo aí esse ano, né? Um novo tempo está vindo. Mas isso vai ser coisas que a gente vai acertando aí. Ana, Deus te abençoe grandemente. Obrigado, Vou, Nicolas. Tirou o print aí? vou tirar. Tira o Vou tirar print aqui. aí pra a gente se Ai, ver. peraí. Ai, Jesus. Aqui a iluminação. Aí. Depois ativar um pouquinho os comentários. Isso. Aí. Ai. Ai. Celular. Aê! Glória a Deus. Nicolas, que o Senhor te derrame cada dia mais a graça, a sabedoria dele, não é? Que ele revista a tua vida com a sabedoria do alto, que você continue, não é? Sendo esse instrumento tão jovenzinho, mas que você seja esse instrumento poderoso, não é? Para mudar e tocar nessa geração. Eu sou muito grata por isso, não é? Acredito que os meus netos serão os beneficiados, nós, né? Mas você é um jovem que está se disponibilizando a isso, e essa nova geração que está surgindo, que está vivendo, possa ser alcançado pela tua vida grandemente. Tá bom, meu querido? Amém. Muito Em nome de obrigada. Jesus. E como é que nós saímos agora? Sai aí. Eu vou orar para encerrar e a gente já sai. Isso. Tá bom? Deixa eu ativar aqui os comentários, né? Que o pessoal quer falar alguma coisa. Então, vou orar. Deus, obrigado, Senhor, obrigado, obrigado pela vida da Ana, obrigado pelas pessoas que estiveram assistindo essa série de lives, Senhor, eu creio que elas foram muito abençoadas, eu creio que isso vai acrescentar ainda mais na vida delas, Senhor, obrigado pelos outros convidados, pela Alessandra, pela pastora Marilza, pela Rafa, pelo Tiago, que também estiveram aqui por esses dias, Senhor, falando um pouco sobre esse preço no altar. Senhor, obrigado pelos convidados da segunda temporada que vem aí, Senhor. Eu creio que vai acrescentar ainda mais, Jesus, e que essas pessoas possam receber em porção dobrada de alegria, de paz. Senhor, que essas pessoas, onde elas forem, que elas possam levar a sua paz, a sua alegria, Senhor. Eu declaro um tempo novo sobre essa geração, Jesus. Eu declaro Amém. um tempo em que eles realmente reconheçam que o Senhor é bom, que o Senhor é grande, quão amoroso o Senhor é e quanto o Senhor quer estar perto deles, Jesus. Que eles tenham fome e sede para te buscar a cada dia, Senhor, para tirar esse tempo para mergulhar nas águas profundas do Espírito, Senhor, e conhecer o quão grande o Senhor é, Jesus. Obrigado porque essas pessoas assistiram essa live, Senhor. Eu creio que a semente foi plantada, Senhor. Obrigado, Jesus, porque nós recebemos muito de Deus por esses dias e eu creio que nós vamos receber ainda mais por esse ano, Senhor. Eu creio nisso, desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Glória a Amém. Deus. Amém, Nicolas.
abençoe, Ana. Amém, querido. Tenha um excelente dia. Ótimo dia pra vocês. E até daqui 2 semanas, hein? Até 2 semanas. Isso. Tô aí. Precisar. Como é que a gente Um faz beijo. agora? Eu vou clicar no X, né? Encerrar aqui. Eu vou encerrar aqui, Ah, tá. Beleza. tá bom? Beijo, pessoal. Ó,